Muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma U-Talks. Hoje é uma estreia, uma grande estreia. É a primeira vez que as U-Talks são abertas a todas as pessoas que nos queiram assistir e, portanto, todos aqueles que quiserem hoje partilhar o link do evento com os vossos amigos, com os vossos colegas, sintam-se à vontade para o fazer. Eu não veria melhor escolha para podermos abrir este nosso U-Talks do que o nosso convidado, o Rui Santilal, que obviamente vai nos falar de cibersegurança e do cibercrime, algo em que ele é um verdadeiro especialista e sobre esta matéria nos terá muito a dizer. É também uma matéria sobre a qual a UNIC vai versando durante algum tempo e, portanto, é também com grande gosto que temos o Rui hoje connosco e, portanto, em primeiro lugar, agradecer ter aceito este nosso convite e muito obrigado por se disponibilizar para estar connosco nesta primeira U-Talks aberta a toda a gente que nos queira assistir. Deixar também um agradecimento especial ao Pedro Pereira e ao António Boanova, que farão a abertura e o encerramento também desta U-Talks. Eu aqui estarei mais uma vez para ajudar a que os trabalhos corram com a normalidade necessária. Lembro-vos que têm disponível o campo de perguntas no vosso ecrã. Durante a apresentação do Rui, sintam-se confortáveis de fazer as perguntas que acharem necessárias. Elas serão depois lidas em voz alta para que o Rui vos possa responder às vossas perguntas. Nós manteremos, obviamente, a privacidade daqueles que as fizerem. Portanto, sintam-se à vontade para partilhar o evento, para fazer perguntas ao nosso orador e, obviamente, que peço que desfrutem de mais este U-Talks e, sobretudo, deste tema que é muito interessante para todos. Assim, e dado este pontapé de saída, vou passar então a palavra ao Pedro Pereira. Pedro, estamos prontos para poder fazer a abertura deste U-Talks. Obrigado, Pedro. Força. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Espero que se encontrem bem. Eu tenho a honra de apresentar o Rui Santilal. O Rui é um reconhecido especialista nesta área, na área da segurança, com mais de 15 anos de carreira e é também sócio fundador da Integrity, uma empresa com a qual o UNIC já trabalhou em muitos projetos de segurança. E tenho por isso a certeza de que a sua apresentação vai ser útil e esclarecedora. Antes, contudo, de passar a palavra e sabendo que no fim haverá um período de perguntas e respostas que lhe poderão ser dirigidas, queria também manifestar a minha inteira disponibilidade para esclarecer qualquer questão que queiram colocar posteriormente relativa à apresentação e à realidade da UNIC, pelo que me podem contactar depois por e-mail, telefone ou por Teams. E agora, penso que é a altura de ouvirmos o Rui. Rui. Muito bem, obrigado então pela introdução. É um privilégio estar aqui hoje. Muito obrigado também pelo convite que me efetuaram. E vou, sem mais demoras, vou começar por partilhar o meu ecrã. Pedro, eu pedia só confirmação que estão a ver a minha apresentação. Ainda não, agora já. Ok, agora já. Muito bem. Então, rapidamente, eu tenho trabalhado a área da cibersegurança já há algum tempo. Comecei a trabalhar na área da cibersegurança em 95. Sou efetivamente o Managing Partner da Integrity, tenho várias certificações e formação nesta área e colaboro também com a Universidade Católica em cursos executivos no contexto da cibersegurança. Bom, o tópico que eu gostava de abordar hoje e o teaser com o qual vou iniciar é perguntar e pedir a todos para fazer uma reflexão se de facto um dia estávamos em 1990 e no dia seguinte em 2020. E porquê que eu faço esta pergunta? No ano 90 é quando surgiu o telescópio Hubble. Não parece assim há tanto tempo, pois não, mas já passaram 30 anos. A internet surgiu em Portugal nos anos 90, estes eram os players na altura, os ISPs, alguns desapareceram, outros transformaram-se ou foram adquiridos pelo que são hoje os ISPs em Portugal. E a verdade é que a internet, quando surgiu nos anos 90 em Portugal, teve um grande impacto na sociedade e na forma como vivemos. Na forma hoje em dia como jogamos, na forma como viajamos, até na indústria do dating, na forma como nos movimentamos, também na forma como comunicamos de forma mais ágil com as nossas famílias, a forma como visionamos conteúdos na internet, a forma como escolhemos os destinos dos sítios para onde nós vamos de férias, tudo isso foi
altamente impactado pela internet. E hoje em dia nós vivemos a nossa vida de uma forma completamente diferente do que vivíamos na era pré-internet. E isto é um facto indubitável. Também as redes sociais, naturalmente, tiveram um impacto gigante e ainda hoje têm um impacto gigante nas nossas vidas e de forma a estarmos mais próximos dos amigos, dos familiares e dos profissionais. Mas a realidade e a pergunta que eu vos faço é, e no trabalho? Acham que teve assim tanto impacto no trabalho como teve na nossa vida pessoal até há bem pouco tempo atrás? Porque, na realidade, as empresas, as grandes evoluções que surgiram nas empresas derivado às redes foi, efetivamente, o e-mail, as aplicações que atacam bases de dados, portanto, bases de dados estruturadas, mas a verdade é que o impacto no trabalho não foi tanto assim como se sofreu nas nossas vidas pessoais. E a questão é, chegamos ao ano 2020 e continua tudo na mesma, as empresas utilizarem primordialmente o e-mail e as aplicações de negócio suportadas em base de dados, mas a pergunta que eu faço não tem a ver com o que é que nós fazemos no trabalho, mas como é que nós trabalhamos. E essa componente, efetivamente, foi upgraded com a vinda do Covid. Portanto, agora tivemos o ano 2020 upgraded com o Covid-19. E, de repente, o teletrabalho passou a ser perfeitamente aceitável e todas as dúvidas que haviam e os medos que haviam, de repente fomos forçados a ultrapassá-los. E, de repente, o ensino à distância é perfeitamente aceitável. É verdade que já existia ensino à distância, mas não era mainstream e era visto assim um bocadinho de forma shady e agora não. De repente, é mainstream. A telemedicina, de repente, existem 15 vezes mais consultas na telemedicina e dizem vocês, mas a tecnologia lá estava, a tecnologia já existia, nós não estávamos a tirar partido dela. É verdade que não se pode fazer telemedicina para tudo, mas há uma parte considerável de coisas em que a telemedicina é possível e simplesmente nós não estávamos a fazê-la. O entertaining online, os treinos online. Eu conheço um personal trainer que começou a dar treinos online, porque não pode dar físicos, e de repente diz que agora só se vai dedicar ao online, já não quer dar treinos físicos, porque há matéria para isso, porque há pessoas que não querem perder tempo a deslocar-se, porque há pessoas que não querem estacionar o carro e que dizem que do conforto da sua casa conseguem fazer um treino aceitável para o que querem. Os robôs e os drones, de repente, ganham uma nova visibilidade, ganham uma nova utilização, na verdade, e naturalmente o comércio online está a explodir, dependendo do sítio para onde nós olhamos, está a explodir 200, 300, 400%, 50%, depende para onde nós olhamos. E, de repente, existem países em que até a forma como se entregam as compras está a ser revolucionada e tudo por causa do Covid-19. Na área específica da Unique, na área dos pagamentos, certamente que existem tendências diferentes. Eu conheço várias pessoas que nunca tinham usado contactless, que nunca tinham usado aplicações para fazer pagamento e de repente começaram a fazer. E o que eu gostava que pensassem é, mesmo depois do coronavírus se ir embora, esperemos que seja rápido, que esta pandemia se vá embora, as pessoas vão continuar a usar estes meios, porque já o experimentaram, já ultrapassaram a curva de aprendizagem, já beneficiaram dos atributos deles e vão querer continuar a utilizar. O 3D Printing, de repente, também tem uma nova aplicabilidade. E a pergunta que eu faço é, qual é o ponto em comum? Qual é o ponto em comum nestas evoluções todas que nós falámos, no qual, de repente, passámos de 1990 para 2020? O ponto em comum é, sem dúvida, a tecnologia. Porque foi a tecnologia que nos permitiu fazer isto tudo. A tecnologia hoje, que já existia ontem, que já existia antes de ontem, permite-nos fazer algo que em 1990 não era possível, que é estarmos em nossas casas a ter esta conferência. Estar em nossas casas e a servir os nossos clientes. E, portanto, é efetivamente um pulo tecnológico gigante. E é a tecnologia o ponto comum que o permite. Na forma como eu vejo, eu acho que nós não estávamos a tirar o partido todo da tecnologia, embora ela já estivesse. E a verdade é que o mundo durante e pós-Covid vai tirar mais partido da tecnologia do que tirava. E eu acho que de uma certa forma tem a ver com resistência à mudança, que é, nós sempre fizemos isto assim, está bem, a tecnologia está aí, mas sempre fizemos e correu bem, porquê mudar? E agora tivemos que obrigatoriamente experienciar essa mudança. Só que
este momento é também uma oportunidade para os atacantes. Porque quanto mais nós utilizarmos a tecnologia, mais dependência temos da tecnologia, mais oportunidades abrimos para os atacantes explorarem esse canal para chegarem ao seu objetivo. E o problema que nós estamos a observar é que de repente nós usávamos a tecnologia como se fosse um Mini e de um dia para o outro metemos num motor e começámos a tirar um partido muito maior. E será que este Mini está preparado para andar a esta velocidade e fazer as curvas todas como se tivesse sido um processo gradual? A verdade é que não está. E não é porque passou um bocadinho do almoço que vou apresentar-vos aqui a história do iKettle. O iKettle é uma chaleira muito interessante que basicamente aquece água para nós fazermos chá, mas tem a particularidade de ter uma app no telemóvel. E esta app permite, por exemplo, que vocês à distância possam ligar a chaleira ou até, quando estão quase a chegar a casa, ele vê por GPS que vocês estão quase em casa e liga a chaleira para terem o chá pronto para quando chegarem a casa. Muito interessante. Qual é o problema? É que esta chaleira, a empresa que faz esta chaleira, deve ser especialista na parte do aquecimento do chá, mas não na parte da internet ou do Wi-Fi. E a verdade é que esta chaleira tem um problema de cibersegurança que permite que qualquer atacante possa obter a password Wi-Fi da vossa rede. E isto chegou a uma extensão tal que alguém deu-se ao trabalho de andar a passear pela cidade de Londres toda, a ver onde é que havia chaleiras, porque elas gritam para a rua a dizer eu estou aqui, queres a minha password? E fez um mapa da cidade de Londres. Portanto, quem quiser aceder a redes privadas que não as suas, tipicamente para aceder à internet, tem um mapa em Londres, basta encostar o carro e ligar-se a uma chaleira. E o grande problema não é aceder à internet com o IP de outra pessoa, esse já é um problema, é conseguir aceder ao resto dos dispositivos que tem na rede. Agora, imaginem uma chaleira inofensiva destas numa rede como a da Unicre, por exemplo. Qual é que poderia ser o impacto? E a pergunta que eu faço, um bocadinho provocatória, é: e algum de vocês tem dispositivos IoT na mesma rede que o PC corporativo da Unicre? Será que alguém tem lâmpadas que mudam de cores compradas em sites estranhos e que as lâmpadas funcionam, mas não quer dizer que a parte da rede do Wi-Fi seja segura? É algo que nós nos devemos perguntar. Nós deveríamos fazer uma segmentação. Nós não deveríamos ter dispositivos de trabalho na mesma rede onde temos, por exemplo, uma Alexa que está sempre à espera de comandos de rede. Nós não temos os mesmos cuidados, nem o fabricante da chaleira tem os mesmos cuidados quando cria uma chaleira, como quando alguém tem um equipamento para estar ligado a uma rede que tem dados críticos de clientes ou cartões de crédito, por exemplo. A verdade é que o que aconteceu é que as empresas, e se pensarem nas empresas um bocadinho como... Imaginem que nas empresas o que as pessoas fazem é contar dinheiro. E que o que fazem no dia-a-dia é contar dinheiro, tirar a referência da nota e armazenar dinheiro. E se este fosse o nosso emprego, e se este fosse o nosso trabalho, de repente o que o Covid obrigou a fazer foi que nós já não podemos estar numa caixa forte, segura, com alarmes e com guardas à volta, e de repente fomos todos para as nossas casas contar dinheiro dentro das nossas casas, que tem um conjunto de vicissitudes diferentes do que se estivéssemos a contar dinheiro dentro de uma caixa forte. E mais uma vez esforço, este é efetivamente um momento de oportunidade para os atacantes, e a verdade é que eles sabem disto. E de todo o cibercrime que é observado na internet, é preciso perceber um bocadinho as motivações dos atacantes, e estatisticamente 69% é cibercrime puro e duro, 20% é uma espécie de manifestação online, manifesto online, e o restante é a ciberespionagem e counterintelligence entre os países. Mas 69% de cibercrime é muita gente, é muito crime. E porquê que isto está a aumentar? Porquê que nós estamos a sentir este aumento? Há várias razões. Uma das coisas que eu queria que vocês pensassem é no retorno do investimento. E este slide é muito importante, principalmente para quem às vezes tem o mindset de sim, mas eles não vêm atrás de mim. Ou existe uma frase muito típica que é, mas nós não somos um banco. Isso é algo que eu costumo ouvir com muita frequência. Nós não somos um banco, eu não sou ninguém, eu não tenho que estar preocupado. Bom, então pensem no seguinte, o retorno de investimento do atacante é o potencial benefício que ele consegue tirar do ataque e de forma simplista, menos
o custo do ataque vezes a probabilidade de sucesso. E estou a excluir, obviamente, os custos de branqueamento de capitais, a probabilidade de ser apanhado, estou a excluir essas. E, portanto, o benefício do atacante é o que ele conseguir tirar do ataque e o custo dele é o tempo, a complexidade, os recursos que ele vai necessitar, vezes as contramedidas que encontre no outro lado. Porquê? Porque quanto mais contramedidas que existirem, menor a probabilidade dele de sucesso. E então a frase do nós não somos um banco é contraposta pelo facto de dizer e os atacantes sabem disso. E também sabem que na vossa casa vocês não têm o mesmo nível de contramedidas que uma caixa forte tem. Por causa disto, hoje o típico ataque não é o ataque dos anos 90 ou do início da década em que eles queriam roubar a conta bancária de um banco. Primeiro porque eles sabem que para atacar um banco ou uma empresa bem preparada precisam ter muito mais recursos. E então é um bocadinho como, eu quero fazer dinheiro rápido, vou atacar uma caixa forte que tem 500 guardas à volta ou vou atacar uma casinha que tem menos dinheiro, mas que não tem guardas. É este o mindset hoje do atacante. Isto faz com que, por exemplo, uma mudança que esteja a ser observada é, se alguns anos atrás alguém roubasse uma série do Netflix ou que ainda não estivesse na rua, como foi o que aconteceu com uma release do Orange is the New Black, o que iria acontecer no máximo era esta pessoa ir para o café gabar-se aos amigos a dizer eu sou um gênio porque eu tenho aqui uma série que o Netflix ainda não lançou. Hoje o que acontece é isto. Eles contactam o Netflix a dizer vocês ou nos pagam ou nós vamos libertar isto e vocês vão perder receita. Portanto, extorsão. E esta é a evolução que nós estamos a observar nas tendências do cibercrime. Cada vez mais observamos aplicações forjadas e algumas parecem aplicações para ajudar no contexto da Covid e não são. Fraudes simples de Covid. Os tais ataques de phishing no qual o e-mail ou o contacto parece vir de um sítio fidedigno, mas não é. Hacking, naturalmente, aplicações de infraestruturas de sites. Fraude com a utilização de tecnologia para desvio de dinheiro. Às vezes coisas tão simples quanto conseguirem forjar um e-mail e dizerem olha, a minha conta bancária mudou, as faturas pendentes devem ser pagas para outro destino e as pessoas não se apercebem e fazem os pagamentos ao fornecedor pensando que estamos a pagar ao fornecedor verdadeiro e não estamos. Usurpação de identidade. Os ataques laterais nas redes domésticas, como eu estava a dizer. O computador do meu filho está numa rede diferente da minha, porque ele é um adolescente. Naturalmente, o computador dele é mais suscetível a ser atacado que o meu e não tem que estar na minha rede. Naturalmente, os ataques de ransomware e os ataques de ransom leak. E os ransom leak têm sido uma nova tendência que é... e saiu uma notícia da EasyJet a dizer, por exemplo, que eles roubaram não sei quantos dados. Antes de divulgarem a notícia, eles foram ameaçados e dizer ou vocês pagam ou nós vamos divulgar isto. Portanto, é o típico ransom leak. Roubam e depois fazem extorsão e se as pessoas não pagarem o montante exigido e são milhões, eles divulgam a informação. O cibercrime vai acompanhando as tendências. Uma das coisas curiosas que foi observado foi que os atacantes chegam ao ponto de saber que neste momento as crianças estão em casa e que estão mais suscetíveis a ter animais domésticos, então fazem setup de sites a vender animais domésticos. Sites falsos, claro, para capturar informação ou tentar leverage sobre as pessoas. Existe um vídeo muito interessante que eu não tenho tempo para passar, mas fica aqui o link e depois se quiserem lá ir ver. É um link que mostra um senhor inglês que fez o contrário. Ele atacou os atacantes. E atacou os atacantes para ver como é que eles estão organizados. E ao contrário do que vocês possam pensar, o atacante hoje não tem o aspecto do tipo que está no ecrã. Hoje em dia os atacantes estão em call centers, estão ultra bem estruturados, têm processos, têm workflows, têm um chefe e têm objetivos de fraude. E, portanto, neste vídeo vocês vão ver um call center, neste caso está situado na Índia, e a verdade e a tristeza disto é que estas pessoas, para eles estão a trabalhar, eles têm um ordenado. É verdade que estão a atacar, é verdade que estão a enganar pessoas, mas estão altamente organizados e são uma empresa organizada como outra qualquer. Portanto, hoje em dia, o cibercriminoso não é o tipo que está a beber uma lata de Coca-Cola no escuro a fazer hacking. Não. Esses também existem,
mas hoje a realidade que vemos é esta. Neste caso, este ataque, eles bloqueiam o computador das pessoas com uma espécie de um malware e depois dizem que para o libertar tem que ligar para aquele número e dizem que são da Microsoft e tentam fazer extorsão às pessoas. E riem-se e divertem-se, não é? Se quiserem ver mais o vídeo completo, está lá no link que eu falei. E o que é que nós podemos fazer? Bom, a verdade é que a abordagem à cibersegurança é trabalhada através da tecnologia, dos processos e das pessoas. No contexto corporativo, e falando, por exemplo, neste caso especificamente da Unicre, a Unicre investe em tecnologia de defesa de perímetro, investe em tecnologia de detecção, investe em tecnologia para defesa em profundidade, para detectar ameaças, para responder a ameaças, e a empresa tem que fazer a sua parte. A empresa também tem que ter processos, porque a segurança não é só tecnologia, e o exemplo mais rápido que eu dou é, imaginem uma empresa na qual uma pessoa sai da organização, mas a sua conta não foi desativada. Não é uma falha tecnológica, é uma falha de um processo. E, portanto, a área dos processos também tem que ser trabalhada e a área das pessoas. A segurança é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E se o elo mais fraco são as pessoas, então será esse o elo de entrada dos atacantes. E nós, enquanto colaboradores, enquanto pessoas, temos que fazer a nossa parte para além dos processos e para além da tecnologia. E o que é que nós temos que fazer? Um mindset muito simples é, nós devemos tratar da nossa informação como se fosse o nosso dinheiro. E quando falo da nossa informação, não estou só a falar da informação corporativa, porque hoje em dia não é fácil de distinguir entre a informação pessoal e a informação privada, porque hoje em dia utilizamos os nossos dispositivos para trabalhar, para falar, para conviver. E, portanto, tratem a vossa informação como se fosse o vosso dinheiro. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês não dão o vosso dinheiro a ninguém sem uma justificação, pois não. Vocês sabem onde é que ele está. Ele está seguro. Vocês não vão falar dele a ninguém. Vocês sabem onde é que ele está. Pensem na vossa informação como se fosse o vosso dinheiro. E vistam o chapéu que eu costumo chamar de firewall humana. Existem as firewalls tecnológicas, mas nós, nas nossas cabeças, cada um de nós tem que ligar o switch de firewall humana. E não custa assim tanto. É quase um bocadinho como o abecedário. Temos que atualizar os nossos sistemas, nomeadamente os telemóveis. Não podemos deixar adiar os updates, porque esses updates corrigem problemas que podem ser explorados pelos cibercriminosos. Os backups, para o caso de termos que repor algo. As chaves, naturalmente. As passwords complexas e adequadas, mudadas de acordo com a regularidade necessária, sempre que possível a autenticação de 2 fatores, para que se vos roubarem a password seja preciso também roubarem-vos mais algo, nem que seja o telemóvel, porque recebem lá um SMS. Devem sempre vestir um chapéu de desconfiar. Infelizmente o desconfiar vai um bocadinho contra a natura de sermos simpáticos na vida com os outros, mas nós temos que desconfiar. Hoje em dia é possível de fazer uma chamada telefónica ou mandar um SMS com o número de outra pessoa. E se vocês desconfiarem, não pensem que vai ficar mal em pedir confirmação. Se alguém vos está a pedir uma informação que é crítica, vocês confirmem. Vocês dizem, desligue que eu lhe vou ligar de volta. Não há problema. Faz parte da nossa prática. Evitar seguir links que não conhecemos. Não devemos instalar malware. E nisto do malware eu tenho que falar um bocadinho sobre aquelas aplicações gratuitas na internet, que é, eu quero o Photoshop ou quero o Office, isso custa muito dinheiro, eu vou descobrir num site onde tenha isso e vou instalar. E o Office provavelmente vai funcionar, ou o Photoshop provavelmente vai funcionar. O problema é que vem acompanhado por bichos, vem acompanhado por malware. E esse malware depois pode fazer espionagem, roubo de credenciais, inclusivamente pode ajudar um atacante a entrar para a própria rede corporativa da vossa empresa. E, naturalmente, para além da firewall humana, atualizar, instalar e correr a firewall, o antivírus, o anti-malware, e certamente que o Pedro e a vossa equipa tecnológica vos podem ajudar nisto. E gerir o ambiente à nossa volta, porque eu tenho que ter cuidado onde é que eu tenho as reuniões hoje em dia com a empresa, eu tenho que ter cuidado com o que é que eu digo, eu não posso estar num pátio a falar de coisas sensíveis, não posso estar perto de pessoas que não devo a falar de coisas sensíveis. Hoje em dia temos que ter cuidado também com o ambiente onde nós estamos a trabalhar e isso é efetivamente importante. A classificação de informação é uma política importante das organizações, ajuda vocês
ajuda a gestão da segurança a estar atento ao que é importante e, portanto, vocês devem cumprir as políticas de classificação de informação das organizações. Devemos sempre ter um mindset de que eu chamo e que na área da cibersegurança se chama Security by Design. E o que é segurança by design? Quando nós estamos no início de um projeto, é esse o momento para pensar na segurança. A segurança não deve ser pensada no fim. A segurança tem que ser pensada no início. Primeiro porque vai-vos sair muito mais barato. E evitam fazer estas figuras, porque estes tipos não trouxeram estes apetrechos de raiz e é um bocadinho como meter estes apetrechos a posteriori. Não funciona e não é elegante e sai muito mais caro. E a verdade é que isto é um processo evolutivo. Quando o primeiro carro surgiu em 1908, se repararem, ele não tinha fechadura. E eles logo perceberam que tinham que ter fechadura. E o primeiro canhão foi inventado em 1910, surgiu logo, e hoje em dia os carros já trazem o canhão por segurança. E felizmente não é um canhão destes, é um canhão é uma chave mais evoluída deste tipo. E como vocês sabem, hoje em dia até há chaves que permitem o conforto de nós nos aproximarmos do carro e ele sabe que nós estamos lá e podemos só abrir a porta e ele abre sozinho. Mas reparem, essa evolução também tem um custo. E qual é o custo? O custo é que, de repente, existe uma forma de abrir os carros que se abrem à distância. Como? Simples. Nós podemos simplesmente ter 2 rádios, aproximar um dos rádios da porta de vossa casa onde está a chave e simular que é o carro, e o outro rádio simula junto do carro que é a chave. E, portanto, os atacantes estão sempre a pensar. Isto não os vai parar, isto é o jogo do gato e do rato. O que os fabricantes das chaves fizeram hoje em dia foi, alguns deles meteram uma cápsula com um líquido dentro da chave, e se esse líquido não se estiver a mexer, a chave não transmite. Portanto, a chave tem que estar em movimento para transmitir. E, portanto, se vocês tiverem a chave à porta de vossa casa, a chave já não vai transmitir para o rádio. E, portanto, nós temos que efetivamente entender que sempre que existe evolução, existem novos riscos. E eu não digo que nós não devemos correr riscos, porque não correr riscos é não aproveitar oportunidades, mas nós temos que sempre avaliar o custo-benefício e decidir em prol disso. Pensar qual é o benefício, quais são os riscos. E o papel da gestão da segurança de informação e da firewall humana dentro de cada um de nós é no sentido de maximizar as oportunidades e minimizar os riscos. E, portanto, nós, seres humanos, todos nós somos profissionais de análise de risco e às vezes as pessoas ficam um bocadinho surpreendidas quando eu digo isto, mas a verdade é que todos os dias quando nós atravessamos a estrada e vemos a distância do carro e a sua velocidade, nós estamos a fazer cálculos se é arriscado ou não passar. Sempre que nós damos um passo para fora de casa, nós estamos sempre constantemente a avaliar riscos. Nós somos especialistas em análise de risco, só não somos especialistas neste contexto. E esse é o upgrade que eu sugiro que façamos todos, também assim como o Covid nos obrigou a fazer um upgrade na utilização das tecnologias. Fico disponível para qualquer questão e também tenho os meus contactos. Obrigado. Muito bem, Rui, muito obrigado por esta explicação e por esta aula também de cibersegurança e pelas dicas que também nos trouxe aqui. Alguns de nós também íamos trocando aqui algumas impressões uns com os outros e íamos identificando alguns casos também já não só na nossa vida, mas também em algumas circunstâncias que nos foram sendo apresentadas durante os processos de trabalho. Rui, temos aqui algumas perguntas, algumas são extensas e complexas. Eu vou começar por esta, que é um pouco longa. Se precisar que eu repita, depois diga. Ok. Ora bem, numa altura em que a internet e a lógica high-tech estão a empurrar as sociedades em todas as vertentes civil, empresarial, etc., para o seu crescimento tecnológico e, com isso, a requisitar investimentos continuados orientados para o futuro, não é também verdade que os métodos analógicos de fraude, engenharia social, etc., podem ganhar terreno por estarem a ser esquecidos? Como é que uma empresa deve acautelar o investimento em tecnologias de cibersegurança mais avançadas sem perder a noção das metodologias ditas old school e que de forma cíclica vão surgindo? Muito bem, excelente. Agradeço a pergunta, é uma pergunta bastante pertinente. E a verdade e a forma como eu vejo o crime
Eu não acredito que o crime cresça drasticamente de um dia para o outro. A forma como eu vejo o crime é que acho que o crime se move. Quando me perguntam porquê que o cibercrime está a aumentar, eu geralmente pergunto porquê que o roubo de autorrádio está a decrescer. Porque hoje em dia nós já não temos autorrádios descartáveis nos carros. Mas a pergunta que faz é muito pertinente, porque não é respondida com o exemplo do autorrádio, porque a fraude simples e a fraude não tecnológica vai se manter. E o que os atacantes estão a fazer é estão simplesmente a alavancar a tecnologia para tirar partido e executar muitas vezes o mesmo tipo de fraude. E, portanto, é verdade que as empresas têm que investir em meios tecnológicos e no mindset, mas eu diria que o mindset que nós vamos aplicar na fraude tecnológica, a base deverá ser a mesma que devemos aplicar na fraude simples. E, portanto, sem dúvida, nós não podemos descurar as componentes da fraude simples, mas até podemos capitalizar os exemplos da fraude simples para mostrar como é que essas fraudes simples estão a ser alavancadas utilizando tecnologia. Muito bem. Rui, mais uma pergunta. O medo do Covid colocou-nos todos em casa. O medo destes ataques não podem frustrar as expectativas do crescimento do uso da internet, nomeadamente nos meios de pagamento? Eu não acho que isso vá acontecer, porque eu costumo dizer life goes on. E nós podemos tentar travar a evolução, mas nós não podemos até atrasá-la um bocadinho, mas a força da evolução é avassaladora. E eu acho que não, eu acho que o que vai acontecer é que as pessoas vão ganhar cada vez uma maior consciência e vão fazer os pagamentos eletrónicos com maior consciência, com maior cuidado. Também acho que a regulação vai apertar ainda mais. Também acho que a tecnologia de detecção e a tecnologia de proteção e a heurística vai também aumentar. E eu acho que é nessas áreas que, efetivamente, as coisas têm que acontecer para dar um maior conforto às pessoas. Mas eu não creio que vá haver uma retração, porque life goes on e, efetivamente, não há alternativas e as coisas têm que andar para a frente. Vou escolher aqui mais uma. Muito bem. Na semana antes do 13 de março, independentemente dos alertas, ninguém acreditava que o Covid-19 queria dizer cancelem tudo. Enquanto nada nos acontece, também não acreditamos que a cibersegurança é mesmo um assunto sério de todos os dias? É verdade que antes do Covid, eu tenho uma apresentação que eu costumo abrir dizendo realidade ou ficção. A verdade é que hoje já não posso usá-la porque acho que as pessoas todas já perceberam que é realidade. Mas nesta apresentação, a analogia que eu fazia era a cibersegurança aparece desde os anos 80 em filmes e em séries. A última foi o Mr. Robot, não sei se alguém já viu, mas é interessante e é gira. E o que eu costumava perguntar era, às vezes as pessoas pensam que lá porque aparece numa série, não quer dizer que seja verdade, porque os ETs também aparecem numa série e não está provado que eles existam. E eu fazia a analogia porque havia muita gente que achava que este tipo de crime efetivamente era muito chato, nós temos de estar a trocar as passwords, era muito chato. E de facto, será que este cibercrime existe? Eu acho que efetivamente esta cena do Covid colocou a visibilidade do cibercrime em primeira página e eu acho que agora cada vez mais as pessoas estão mais conscientes e hoje em dia até a minha mãe me diz, olha, recebi este SMS, o que é que eu faço? E às vezes é legítimo e eu digo, mãe, isso é legítimo, é a confirmação de uma consulta médica, mas eu acho que as pessoas ficaram despertas e ainda bem. E eu acho que antes não estavam assim tão despertas e nós ligarmos o mecanismo da firewall humana é fundamental. Já temos aqui mais uma, que ser rápido, que ainda temos tempo. Quais são os red flags, ou seja, os alertas comuns que nós devemos ter em consideração, nomeadamente no nosso dia-a-dia, não tanto no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, nos nossos gadgets, aqueles que mais rapidamente nos saltarão à vista e com os quais devemos ter mais cuidado? Ok, de um ponto de vista tecnológico e falando, por exemplo, do telemóvel, nós temos a tecnologia Android e a tecnologia iOS. Na tecnologia, o que eu sugiro é nunca instalar aplicações fora da loja oficial e fora das lojas conhecidas. No caso do iOS da Apple, só é possível se fizerem jailbreak ao equipamento. No Android é possível. Não instalar porque não são aplicações que tenham sido testadas.
Depois, a parte da atualização é fundamental. Portanto, se vocês têm que atualizar, não podem estar a protelar a atualização. E o resto tem a ver com o mindset de firewall humana, e vou dar aqui mais uma chega na ideia da firewall humana, que é, o atacante geralmente, ele usa uma técnica chamada engenharia social para levar as pessoas a fazer coisas que ele quer e que vão ter impacto nefasto nos utilizadores. E geralmente quem executa a engenharia social utiliza os traits da persuasão. E os traits da persuasão da engenharia social estão muito assentes, até num livro escrito por um professor de doutorado que se chama-se Robert Cialdini, em que se alguém vos parecer uma oportunidade espetacular, vocês duvidem. Se alguém estiver com muita pressa, vocês duvidem. Se parecer bom demais para ser verdade, vocês duvidem. Se alguém vos... Se vocês se sentirem desconfortáveis em algum momento, vocês duvidem. E posso contar uma história. Nós na Integrity fazemos teste de intrusão. E fazemos teste de intrusão tecnológicos e fazemos teste de intrusão de engenharia social. E geralmente o teste de intrusão de engenharia social tem maiores resultados do que o teste de intrusão tecnológico. Os dois têm, mas nós conseguimos resultados mais rápidos, era isso que eu queria dizer. E vou-vos dar um exemplo. Nós tivemos um cliente, por exemplo, no qual nós, para obtermos uma password, bastou ligar para uma pessoa e dizer: olha, estou aqui a ligar do helpdesk, eu estou aqui a testar nós estamos aqui a testar uma nova intranet, nós queríamos ver se a sua conta já foi migrada. Não me diga a sua password, por favor, construir confiança, porque isso não é seguro e vai contra a política de segurança. Vá só ao endereço www.novaintranet e meta aí a password. A pessoa meteu, nós capturámos a password, apareceu uma mensagem de erro a dizer user não migrado. Olha, o seu user não foi migrado, obrigado. Outra forma fomos ao refeitório de uma empresa e espalhámos pendrives. Dentro dessas pendrives tínhamos um fecheiro de Excel que dizia payroll 2020.xls. Adivinhem o que é que vai acontecer depois da hora de almoço? As pessoas que encontrarem aquele pendrive, a grande maioria delas colocou e correu o Excel. Esse Excel tinha um malware que nos permitiu dar acesso à rede. Portanto, curiosidade, greediness, são os princípios básicos de Robert Cialdini da psicologia que são aplicados à fraude. Portanto, é este o mecanismo e estas as questões que nós temos de estar despertos no nosso dia-a-dia. Eu acho que é uma extraordinária forma de acabarmos então a nossa sessão de hoje. Deixar um agradecimento muito especial em nome da Unicre por ter aceito este nosso convite e muito obrigado por esta extraordinária sessão que nos trouxe. Obrigado eu também pelo convite. Tive muito gosto em estar convosco e colaborar convosco. Obrigado. Foi um prazer. Stay secure. Obrigado. Muito obrigado. Vou então passar a palavra ao António Boanova, que vai fazer as honras de encerramento, que vai ter as honras de encerramento então desta sessão com este nosso extraordinário orador, o Rui Chantilal, de hoje. António, estamos a postos? Ok. Força. Ok. Já estou live? Já. Ok. Estar a ouvir o Rui, e ele sabe que eu também já lhe disse, isto dava aquela conversa para uma tarde inteira, não é? Acho que isto são tantos os temas que na realidade é um tema tão abrangente que dava uma tarde inteira. Em primeiro lugar, agradecer ao Rui por ter vindo partilhar toda esta informação connosco. É sempre um prazer ouvir o Rui falar sobre estas temáticas, porque, em primeiro lugar, sabemos perfeitamente que ele é de confiança, portanto, lá está, confiança. Quando ele fala, transmite conhecimento e partilha esse conhecimento. E há uma coisa extremamente importante que, na realidade, nós, entretanto, até já em tempos tínhamos falado, porque não está aqui em causa se alguma destas coisas poderá nos vir a acontecer. É quando é que nos vai acontecer. Portanto, isto provavelmente alguém algum dia nos vai enviar um e-mail, um phishing, um SMS, um smishing, um telefonema, um vishing, estas coisas do ING, e vão-nos tentar aldrabar, porque é o termo. Estamos a voltar um bocadinho antigamente do conto do vigário. Eu em tempo já tinha ouvido o Rui falar sobre a firewall humana e realmente voltei a ouvi-lo falar sobre a firewall humana. Acho que é dos termos mais fantásticos que poderá existir.
E para nós, o NICRE, que já temos a tecnologia in place já há algum tempo, mesmo através das nossas marcas, da rede Unique, a nível comercial com o 3DS e também a nível do cartão de crédito com o Unibanco, também com o 3DS e com a autenticação, é para nós é um grande valor quando temos, por exemplo, clientes que nos contactam a dizer que receberam e-mails que são nitidamente scams e nos alertam até de entidades que eles acreditam que estão a ser alvo de ataques. Portanto, esse conhecimento realmente tem que ser partilhado. E é interessante também ouvir o exemplo que o Rui deu ainda há pouco sobre o call center. Nós, nas formações internas que fazemos, tentamos partilhar exatamente esse conhecimento. Dizemos já há muito que a segurança é o nosso ADN. Portanto, a segurança não está só num cargo ou numa determinada pessoa, está em todas. Portanto, passamos alguns desses exemplos do call center, telefonar e tentar usurpar esses elementos. Muito obrigado. Obrigado, Rui, por esta partilha. Isto foi fantástico, tal como eu disse, dava para uma tarde inteira. Foi um momento muito importante para todos, exatamente porque foi uma partilha e está cada vez mais atual. Portanto, se antigamente nós tínhamos a segurança está em nós e também a segurança está naquilo que fazemos pelos outros, hoje em tempo de Covid-19 está exatamente a mesma coisa. Portanto, se nos protegermos e estamos a protegermos aos outros portanto, a segurança tem que efetivamente estar no nosso ADN. Mais uma vez, muito obrigado, Rui. Obrigado,